Está chegando o nosso horário, hoje, dia 20 de 4 de 2021, 20 de abril, ao horário do nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Não é? Eu gosto sempre de mostrar o livro, né? Que é o livro base da doutrina, o Livro dos Espíritos. E nós estamos hoje iniciando o capítulo 4, que trata do princípio vital. Esse capítulo, nós poderíamos dizer, é um dos capítulos mais, não vou dizer assim, complicado ou complexo, mas é um capítulo que trata de um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Por isso, quando eu preparei essa aula, desse capítulo 4 do Princípio Vital, iniciando na questão 60, muita gente poderá dizer assim, mas está um pouco repetitivo. E eu fiz assim mesmo estando um pouco repetitivo, mesmo eu tendo que falar a mesma coisa várias vezes, como foi aquela aula do item 27, entre o espírito e matéria, lembra? Que eu ficava repetindo, espírito com letra E, letra minúscula, matéria com letra minúscula, aqueles elementos gerais do universo que eu fiquei repetindo. Muita gente ficava, nossa, mas toda hora repetindo, para que a gente compreendesse a diferença entre espírito com letra maiúscula e o espírito com letra minúscula. Eu fiquei repetindo, né? Os elementos gerais do universo, toda hora falando, para que a gente possa entrar mesmo. E esse é outro assunto assim, que eu vou ficar repetindo certas coisas. Então, vocês não se assustem com isso. Inclusive, hoje, a gente vai tirar uma dúvida aqui, que eu não me esqueci, de uma pergunta que a Aninha Brito fez, numa aula anterior, quando eu estava justamente falando sobre essa questão 27. A Ana fez uma pergunta, e hoje eu vou responder para ela essa pergunta. Eu não esqueço, as pessoas falam, às vezes na hora eu não quis responder para ela na hora, porque eu iria entrar nesse assunto. Então, eu não quis dar resposta na hora para ela. Mas eu vou dar hoje a resposta para ela, dessa dúvida que ela tinha, que ela teve. Então, eu não esqueci, eu só esqueci. Vou guardar para responder a Aninha, e hoje eu vou poder responder com mais propriedade. A pergunta, quando ela lembrar de a pergunta, ela vai saber do que eu estou tratando. Então, nós vamos começar fazendo a leitura aqui. Eu vou bem devagarzinho, porque eu faço algumas anotações, eu também ponho slide, eu tenho meu livro, então eu trabalho assim, às vezes, com 3 pontos. O livro, minhas anotações e os slides. Então, eu vou começar fazendo a leitura. Uma coisa interessante, vamos prestar atenção aqui. Poucas são as vezes que a gente vai começar, vocês vão poder até observar isso no Livro dos Espíritos, que Kardec vai começar um capítulo com uma introdução antes da pergunta. Se vocês olharem o capítulo 4, Kardec ele faz uma pequena introdução antes dele iniciar a pergunta. Vocês vão perceber isso. Poucas serão as vezes que você vai pegar capítulos aqui, onde Kardec, antes da primeira pergunta do capítulo, ele faz uma introdução. Nesse capítulo 4 ele faz. Antes da primeira pergunta, que é a questão 60, ele vai fazer uma introdução, eu acho que todos os livros devem ter, o meu pelo menos tem, aonde ele vai dissertar sobre seres orgânicos e inorgânicos. Depois é que ele faz a primeira pergunta do capítulo. Nem sempre ele vai agir assim, mas nesse caso ele fez questão para ativar na cabeça das pessoas o que são essas coisas. Até porque a época que foi escrito o Livro dos Espíritos, 1957, nem todo mundo
tinha esse conhecimento. Hoje não. Hoje a maioria de nós é alfabetizada. Pelo menos a maioria tem até o antigo ginásio, vamos dizer assim, não é? Então, onde entrou em contato com isso. Mas na época de Kardec, não. Haviam muitas pessoas que não haviam estudado, então não tinham esse conhecimento. Por isso ele faz questão de chamar atenção para esse item. E ele começa assim: seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, ele vai falar aqui que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Então, a gente já, mesmo que a pessoa não tenha assim muito conhecimento, ela já percebe o quê? Que as plantas, os animais irracionais e o homem é um ser orgânico, porque ele nasce, cresce, se reproduz e depois ele morre. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. As plantas também. Quem estuda botânica sabe que as plantas, né, tem lá pistilho, tem lá suas divisões, né? Esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Tem até a planta carnívora, né? Que tem lá as coisas especiais e mais complexas, que na realidade, dizem alguns estudiosos, que ela estaria nesse conjunto de interseção. Todo mundo sabe que é o conjunto de interseção, né? No limítrofe entre o vegetal e o animal. Não é? Por isso que dizem que os reinos não têm uma divisão estática. Aqui termina o reino vegetal, ali começa o animal. Há uma transição. Aí alguns estudiosos dizem que a planta carnívora ela estaria nessa transição entre o reino vegetal e o animal. Porque ela é uma planta, mas ela se alimenta de insetos. E ela fica lá, de boca aberta, esperando. Quando o animal passa, o que ela faz? Ela captura, não é? Então, o pessoal fica, o que será isso? Da mesma forma, o pessoal fala entre a estrela do mar, não é? Que parece ser, depois de morta, uma pedra, né? Ela tem a solidez da rocha, mas é um animal. Então, seria a estrela do mar e outros uma transição também? Então, a gente não sabe. E são aquelas coisas que a natureza apresenta e a gente fica nessa observação. Então, ele diz aqui, nessa classe dos orgânicos estão compreendidos os animais e as plantas. Agora, os seres inorgânicos são aqueles que carecem de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Aí nós temos os minerais, né? O carbono, o zinco, o níquel, temos a água, o ar. Então, ele mostra nessa introdução aqui a diferença entre os seres orgânicos
e os seres inorgânicos, tá? Então, nós vamos ler agora. Eu vou abrir aqui o ecrã. Deixa eu ver. Abrindo o ecrã aqui. Quer dizer, deixa eu tirar aqui essa abinha aqui para não atrapalhar a gente. Deixa eu abrir aqui. Então, nós temos aí o Livro dos Espíritos, capítulo 4, do Princípio Vital, parte 1. Do Princípio Vital, seres orgânicos e inorgânicos, Kardec nos esclarece que os seres orgânicos possuem uma fonte de atividade íntima que produz o fenômeno da vida. Quer dizer, essa fonte de atividade íntima é que gera a vitalidade dos corpos orgânicos. Então, esses seres orgânicos, eles possuem uma fonte dentro deles, né, tá? Dentro deles, que vai produzir o fenômeno da vida. Qual é o grande fenômeno da vida? É a vitalidade. O padre Antônio Vieira, no seu livro Os Sermões do Padre Antônio Vieira, tem lá um movimento, um item que ele diz assim: você quer saber o que é alma? Observa o cadáver. Então, daí a gente vai entender o que ele quer dizer aqui. Que os seres orgânicos, em si, dentro deles, têm uma atividade íntima que produz ou que gera a vitalidade. Então, quando o padre Antônio Vieira fala, observa o cadáver, você percebe que dentro do cadáver não tem essa vitalidade. O cadáver, ele não apresenta uma vitalidade que o homem encarnado tem. Então, esse encarnado, ele possui, seja planta, ou seja, um animal irracional, ou seja, um homem, ele tem uma atividade íntima, né, dentro dele. Vamos dizer assim, vou usar uma expressão aqui, um fogo interior, né, que produz esse fenômeno da vida. Agora, a palavra vida aqui não é vida no sentido da vida do espírito, porque essa vida do espírito não tem nada a ver com essa atividade íntima. O espírito, ele traz em si a sua vida. Essa vida aqui é sinônimo de vitalidade, que é totalmente diferente. Tá? É totalmente diferente. Enquanto essa fonte íntima existe. Enquanto essa fonte íntima, esse, entre aspas, fogo interior, existir dentro daquele ser, seja vegetal, animal ou mineral, a vitalidade estará ali. Perceberam? Então, enquanto essa fonte de atividade íntima estiver ativa dentro do homem, haverá vitalidade. No momento que essa fonte de atividade íntima se consumir, se extinguir, essa vitalidade deixa de existir. Então, não é a vida. Essa vida aí é no sinônimo de... nos querendo indicar vitalidade. A vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos, porque nós sabemos que os animais também têm um tipo de perispírito, não é? Nós sabemos disso. É fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, chamado fluido ou princípio vital. Então, essa vitalidade é presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos. Como o perispírito? Você está encarnado. Se você está encarnado, o seu espírito, ligado ao seu perispírito,
está unido ao corpo físico. É o conjunto, espírito, perispírito, corpo físico. Esse trio está aqui na Terra, está encarnado. Então, essa vitalidade, ela está presente em todo o conjunto, no corpo físico e no perispírito, porque você está encarnado. Ela está transitando entre o corpo físico e o perispírito. Nós estamos encarnados. Ela é fornecida, essa vitalidade, e alimentada por um elemento abundante na natureza, o fluido ou princípio vital. Então, enquanto estamos encarnados, esse corpo, e nós vamos ver como isso, recebe esse fluido vital ou princípio vital. E ele vai sendo alimentado. E ali o ser terá vitalidade enquanto ele estiver encarnado, tá? Vamos ler a questão 60, e aí a gente vai compreendendo. Vou andar mais um aqui, espera um minutinho. Segundo encontramos em O Livro dos Espíritos, aí vai vir a resposta da Aninha. O princípio vital, o princípio da vitalidade material e orgânica, seja qual for a sua fonte, é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Então, princípio vital, que é o princípio da vitalidade da matéria, da vitalidade material e orgânica. Percebeu que a gente está falando vitalidade material e orgânica? A gente está falando de corpo. Não importa a fonte dele, de onde ele veio, ele é comum a todos os seres orgânicos. Desde a planta, se é da planta ao homem, passando pelos animais. Então, todos os seres vivos possuem esse princípio vital, tá? Não importa de onde ele veio, mas ele é comum a todos os seres vivos, todos os seres que estão aqui do planeta Terra. Diferentes termos para princípio vital. Aninha Brito, aí a sua dúvida. Eu acho que foi a Aninha sim que fez essa pergunta. Fluido vital, agente vital, são termos usados pelos benfeitores espirituais para tratar da mesma coisa. Então, você às vezes vai ouvir falar em princípio vital, outras vezes você vai ouvir o termo fluido vital, outras vezes você vai usar o termo agente vital. É tudo a mesma coisa. São os termos que os benfeitores espirituais vão utilizar para tratar do mesmo assunto. Sendo que o termo princípio vital é o mais usado. Fluido vital e agente vital, eles usam muito pouco. Mas princípio vital é o termo mais usado, tá? Então, não tem, porque tem pessoas que acham que princípio vital é uma coisa, que o fluido vital é outra, que agente vital é outra. Eu também já pensei isso. Mas não, é tudo uma coisa só. É tudo o mesmo elemento, tá bom? Então, você pode ler agente vital, você pode ler fluido vital, mas pensa, é o princípio vital, é tudo princípio. Por isso que eu até no livro, quando mesmo está escrito fluido vital, eu já falo princípio vital. Às vezes vem escrito agente vital, eu já falo princípio vital, para colocar isso bem dentro da minha cabeça. Eu acho que foi a minha mente que me fez essa pergunta e a resposta está aí. Então, agora vamos ler a questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Ele quer saber se é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos. E eles respondem, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Sim, a lei de atração é a mesma. Ele não está falando de vitalidade, tá? Ele está falando lei de atração. Bem, a matéria, tá? Isso aí, eu estou aqui já abrangendo até a questão 61. Ela é formada de um só elemento primitivo, o fluido
universal, isso nós sabemos. E na questão 61, ele pergunta: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Ele responde: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Então, nós vamos atender aqui a questão 60 e 61. Primeira coisa, matéria é formada de um só elemento primitivo, fluido universal. Nós já aprendemos isso. Aqui, no século XIX, nós temos que lembrar que toda vez que nós lemos o Livro dos Espíritos, Kardec está se reportando à ciência da época que ele vivia, a ciência do século XIX, tá bom? Então, a gente não pode querer dizer, mas ele deveria falar assim, isso agora, porque nós sabemos disso agora. Mas na época, não. No século XIX, na época de Kardec, o que nós chamamos de reações químicas, ligações químicas, tá? Eram vistas como lei de atração. Entendeu? Então, tudo que você tratava na química como lei de atração, na realidade são reações químicas. Então, quando ele pergunta aqui, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Ele diz sim, a lei de atração é a mesma para todos. Quer dizer, os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos também têm reações químicas. Entendeu? Essa matéria, tanto orgânica como inorgânica, ela sofre reações químicas. Então, encontramos reações químicas nos corpos inorgânicos e orgânicos. Tá? Porque tudo matéria. Tanto o corpo inorgânico como o orgânico é a matéria. Lembra que nós estudamos os elementos gerados do universo? Princípio espiritual, espírito com letra minúscula, princípio material. E toda matéria é originária do fluido universal. Então, nós vamos encontrar reações químicas tanto nos corpos inorgânicos, e nós cansamos de ver isso, né? H2O, O3, bota um átomo aqui de hidrogênio, bota mais um de oxigênio, olha a tremenda reação química. E nos corpos orgânicos também, nós vamos encontrar as reações químicas. Só que nos corpos orgânicos, diferente dos inorgânicos, existe vitalidade. Então, quando ele diz, a pergunta 60, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, sim. Todos os dois têm reações químicas. Então, você vai encontrar essas reações químicas nos dois corpos, nos inorgânicos e nos orgânicos. Você quer ver uma coisa? Nós temos o nosso corpo. E dentro do nosso corpo se produzem inúmeras reações químicas, não é verdade? Vocês já pensaram no nosso líquido estomacal? De que é formado o nosso líquido estomacal? De um tremendo ácido. É um ácido violento que nós temos dentro do nosso estômago, não é não? Quem sofre, esqueci o nome, até eu sofro dessa doença, ai meu Deus, que você tem um problema da acidez, fugiu a palavra, tem esse problema, que você tem que tomar cuidado com o que você vai comer. Se alguém lembrar aí do nome da doença... Refluxo. Exato, refluxo. Maria Eu sou vítima de refluxo, eu tenho muito. Não só a garganta, mas os ouvidos queimados. Eu tive que fazer um exame, quando o médico examinou meus ouvidos, ele disse: a senhora está com os ouvidos queimados. Porque eu pensava que estava com problema, alguma infecção no ouvido. Não.
era a acidez do meu estômago. Ela subiu de uma tal maneira que ela, além de queimar minha garganta, ela queimou os meus ouvidos. Eu tive que usar remédios, porque eu estava com os ouvidos queimados por causa da acidez. Quem tem refluxo sabe dos remédios que precisa tomar, não pode dormir de reto, tem que dormir quase sentado. Foi assim que eu dormi durante muito tempo. Porque se você deitasse, Jesus, aquela acidez sobe. Qualquer comida que você coma que não seja adequada, quando ela cai no estômago, produz uma reação química ao se misturar com aquele ácido que a gente tem no estômago, que provoca uma acidez que vai subindo e você sente aquilo subir, passando pela sua garganta, queimando e saindo pelas narinas. Isso não é uma reação química, gente? Claro que é. E dá problemas gravíssimos. Se você não tratar, são reações químicas que estão dentro do nosso corpo. Da mesma maneira, os elementos inorgânicos também passam por reações químicas. Então, o que ele fala aqui? A lei de atração é a mesma para todos. Então, ele está falando, essa lei de atração aqui são as reações químicas. Ambas as matérias, orgânica e inorgânica, vão ter reações químicas, vão sofrer reações químicas. Mas, tá? Aí você vem a 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. Claro, todos eles, orgânicos e inorgânicos, são originados do fluido universal. A matéria é sempre a mesma. É matéria. Porém, nos orgânicos, ela está animalizada. Ela tem vitalidade. Então, a origem do corpo inorgânico, né? Do carbono, do zinco, do níquel, do cobre e de um corpo vivo, de uma planta, de um animal, a origem é a mesma. Fluido universal. É o fluido universal. Todos têm a mesma origem. Mas nos corpos orgânicos, essa matéria está animalizada. Mas nos corpos orgânicos está presente a vitalidade. E aí a gente vai entendendo. Tá dando para acompanhar? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fala. Eu não entendi isso, tá? Eu não entendi isso. Fale, eu não estou vendo vocês, eu não vejo a reação de vocês. Mas eu quero que vocês falem. Eu acho que até aí deu para entender, não é? Então, toda matéria tem a mesma origem, fluido universal. Todas elas têm, como disse Kardec aqui, lei de atração, que nós sabemos agora que são reações químicas. Tanto a matéria orgânica como a matéria inorgânica sofrem reações químicas, da mesma maneira. Mas tem o detalhe, e que não é um detalhe, que nos corpos orgânicos está presente a vitalidade. Bom? Então agora vamos ler a questão 62. Na questão 62, Kardec pergunta. Aí é onde a gente vai começar a esmiuçar. Qual a causa da animalização, da vitalidade da matéria orgânica? Ele não escreve aí, mas a gente tem que entender. Se ele disse que só a matéria orgânica tem vitalidade, então quando ele diz aqui, qual a causa da animalização da matéria, quem quiser com lapisinho, põe uma setinha e escreve assim, orgânica. Porque a pessoa que não acompanha o estudo vai pensar que ele está falando de qualquer matéria. E o corpo inorgânico é uma matéria. Então você tem que chamar atenção para isso. Qual a causa da animalização da matéria? Você põe uma setinha e bota orgânica. Né? Do orgânico. É a da planta, do animal, do homem. E ele diz, sua união com o princípio vital. Então, é essa união com o princípio vital que proporciona à matéria orgânica a vitalidade. Que não é vida, não é a vida, é a vitalidade,
É diferente. Quem tem vida é o espírito. Matéria orgânica não tem vida. Tem vitalidade. É diferente. Isso a gente tem que atentar. Quem tem vida é o espírito. A vida espiritual. Tanto que às vezes a pessoa diz assim, eu queria saber o que eu fui nas minhas outras vidas. Impossível. Porque o espírito só tem uma vida. Nós só temos uma vida. Agora, temos inúmeras reencarnações, inúmeras personalidades, mas vida é uma só. Tá? Então, vamos avançar aqui. Tá tudo bem? Posso seguir? Vou seguindo, hein? O princípio vital é uma aplicabilidade do fluido universal na matéria. Então, esse fluido universal, ele tem uma propriedade, vamos dizer assim, porque na realidade ninguém sabe exatamente como é. Então a gente diz assim, o princípio vital é uma aplicabilidade do fluido universal na matéria. É uma ação, ele provoca alguma coisa diferente na matéria quando ele se une a ela. Entendeu? É como se ele tivesse ali alguma coisinha dele que está ali adormecido, vamos dizer assim. No momento que ele se une à matéria, aquilo explode. Então, o princípio vital é uma aplicabilidade do fluido universal na matéria. O princípio vital e não o espírito anima, isto é, dá vitalidade à matéria. Tem muita gente que acha que a matéria adquire essa animalidade, essa vitalidade, porque o espírito mergulhou nela. Não, não. Não é o espírito que anima a matéria. É o princípio vital. Tá? O princípio vital. E não o espírito anima, isto é, dá vitalidade à matéria. Aí eu falei do Padre Antônio Vieira, o pessoal disse, quer saber o que é vitalidade? Observa o cadáver. A pessoa, entendi. O cadáver, ele não tem aquele espírito, então ele está morto. Então foi o espírito, saindo do espírito, o corpo desapareceu. Não, não. É o contrário. É o corpo que expulsa o espírito. É o corpo que expulsa o espírito. Porque quando o corpo perde a sua vitalidade, o espírito não pode mais estar nele. O corpo não tem condição mais de estar... O espírito dele. Não tem mais condição, né? Você vê que tem espírito que quer ficar. Ele quer ficar de qualquer maneira. Quando a pessoa se suicida, esse princípio vital em que? Ainda no perispírito. Isso aí a gente vai falar no final. Não vou dar spoiler agora. No final a gente vai falar sobre isso. Então, o corpo é que manda o espírito, expulsa o espírito. Porque ele não tem mais condições de manter o espírito. Então, não é o espírito que abandona o corpo. Tá? Então, o princípio vital e não o espírito anima, isto é, dá vitalidade à matéria. Vamos lá, devagarzinho a gente chega lá. Nós só encarnamos ou reencarnamos, encarnamos porque às vezes pode ser a primeira vez que o indivíduo está chegando aqui no planeta Terra. Então, aquele que veio pela primeira vez, ele está encarnando aqui. Aquele que já veio milhões de vezes, ele está reencarnando. Então, nós só encarnamos ou reencarnamos porque a matéria orgânica que vai nos servir de corpo está vitalizada. O espírito não habita o corpo inorgânico. Ele não pode habitar o corpo inorgânico. O espírito desencarnado não tem relação com o princípio vital. Tá? Então, eu só posso encarnar ou reencarnar porque tem uma matéria orgânica
vitalizada para eu ocupar. Vamos dizer assim, usar esse termo assim, tá? Ocupar. Me apossar dele. É por isso que eu reencarno. Porque tem uma matéria orgânica vitalizada para que eu possa usar com o meu corpo de relação enquanto eu estou encarnado. Outra coisa, o espírito não pode habitar um corpo inorgânico. Ah, uma estátua de pedra. Ele não pode. Por quê? Porque o corpo inorgânico não tem vitalidade. Não é? Porque aquela coisa, aquele espírito está ali dentro, ocupou, sei lá, uma imagem que eu fiz, né? O espírito não habita um corpo inorgânico. Ele só pode habitar um corpo de matéria orgânica vitalizada. Tanto é que morreu, quando o corpo morre, perde-se a vitalidade. O que é que o espírito vai? Embora. Ele não pode ficar. Pode falar. Todos os corpos não têm a mesma vitalidade, né? Sim, nós vamos falar sobre isso, Aninha. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos caminhar, por isso que eu estou devagarzinho, mas nós vamos ver todas essas questões, tá? Aqui no meu livro está marcado a Gênese. Nós vamos ver isso também. Calma aí. Bom. Nós vamos lá. Tá bom. Tá bom? Então, o espírito não habita um corpo inorgânico. O espírito desencarnado não tem relação com o princípio vital. Então, o espírito está no plano espiritual, ele não tem nada a ver com o princípio vital. Por quê? Porque ele não utiliza a matéria orgânica. Ele não utiliza, ele está desencarnado. É ele e o perispírito dele. E perispírito não é matéria orgânica. Então, o desencarnado não tem nada a ver com o princípio vital. Porque ele não utiliza uma matéria orgânica. Só quando ele vai reencarnar. Quando ele desencarna, ele perde a sua matéria orgânica. Perdendo a sua matéria orgânica, ele não tem relação com o princípio vital. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar agora a questão. Então, a questão 62. Deixa eu ver se terminou aqui. Usamos o termo vitalidade para vida orgânica. Falou de vida orgânica, vitalidade, não vida. Não fale em vida, é vitalidade. Então, lá, 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Questão 63. Vamos lá na questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra é efeito ou causa? Então, ele diz aqui, uma e outra coisa. A vida aqui substitui, ele fala vida como sinônimo de vitalidade. Tá? A vitalidade, então a palavra vida aqui como sinônimo de vitalidade, é um efeito devido à ação de um agente. Que agente é esse? Princípio vital sobre a matéria. Então, a vitalidade, poderíamos dizer assim, é um efeito devido à ação do princípio vital sobre a matéria. Esse agente, esse princípio vital, sem a matéria, não é a vida, não é a vitalidade. Se ele não estiver unido à matéria, ele não gera vitalidade. Aí está lá no plano espiritual. O fluido universal está no plano espiritual. Está lá. Vai ficar lá. Enquanto não se unir à matéria, ele não gera vitalidade. Ele só gera vitalidade se ele for unido à matéria orgânica. Então, olha aqui. Esse agente, esse princípio vital, sem a matéria orgânica, não é a vida, não gera vitalidade.
Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse princípio vital. Porque se elas tivessem o princípio vital, o que acontece com ela? O que acontece com todos os corpos humanos, quando tudo se extingue, desaparece, apodrece, se decompõe. Não é isso? Não é isso que acontece com a matéria? Quando o espírito vai embora, com 24 horas ou menos, ela começa a entrar em decomposição. Então, esse princípio vital, dá a vida, ele dá a vitalidade a todos os seres que o absorvem e assimilam. Ele dá a vitalidade a todos os corpos que o absorvem e assimilam. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos repetir o que nós lemos aqui. A vitalidade, eu já estou trocando a palavra vida por vitalidade, é um efeito devido à ação do princípio vital sobre a matéria orgânica. Esse princípio vital, sem a matéria, não gera vitalidade. Ele fica em estado latente. Do mesmo modo que a matéria orgânica não pode obter vitalidade sem princípio vital. Aí a gente lembra do cadáver. O princípio vital, dá a vitalidade a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então vamos lá aqui andar mais um pouquinho. Deu para entender o texto agora? Esse texto de Kardec? Conseguiram entender? Quem não conseguiu, fala alguma coisa, hein, gente? Nós vamos reencontrar uma velha figura da aula passada. Item 63. Né? A vitalidade é o efeito devido à ação do princípio vital sobre a matéria orgânica. O princípio vital dá vitalidade a todos os seres que o absorvem e assimilam. Aqui nós temos o esquema. União do espírito com a matéria. Espírito, princípio espiritual, lembra? Princípio espiritual, não é espírito, não é o ser inteligente. União do espírito com a matéria, para dar vitalidade à matéria. Lembra que nós estudamos isso? Nós temos aqui o espírito, o princípio espiritual, que é a essência, temos lá o princípio material. O princípio vital é uma propriedade, é uma aplicabilidade do fluido universal. Ele faz parte do fluido universal. E ele é um intermediário. E quando ele está no plano espiritual, livre, o princípio vital está lá, está latente. No momento que o princípio espiritual se une ao princípio material, esse princípio espiritual vai poder agir sobre a matéria. E aí o fluido universal é que vai proporcionar essa união. Porque o princípio espiritual ele não pode agir sobre a matéria sem um intermediário. Estudamos isso. Ele não pode. Ele precisa ter um intermediário. Ele precisa ter uma capinha. Senão ele detona o princípio material. Ele destrói o princípio material. Vou dar uma viajada. Vou ao futuro. Espírito pode agir sobre a matéria sem perispírito? Não. Não pode. Não é verdade? Tanto que todo espírito, questões 54 e 55 de um livro dos médiuns, sempre está unido ao seu perispírito. O espírito jamais, eu estou falando do espírito homem, jamais pode ficar sem seu perispírito. A mesma coisa. O princípio espiritual, para agir sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, que é o fluido universal. Não é perispírito, tá? Não é perispírito. Aqui não tem nada a ver com perispírito, porque a gente não está tratando de espírito ser inteligente. Eu estou tratando do espírito, princípio espiritual, princípio material, das essências. A essência espiritual, a essência princípio espiritual, ela precisa agir sobre
a essência princípio material. Mas se ela não tiver um intermediário, um elemento que a permita fazer isso, para que ela possa agir, ela não consegue. Então, o fluido universal faz essa união. Quando ele se une à matéria, ele leva junto com ele o princípio vital. É essa propriedade que ele tem, que vai animalizar essa matéria orgânica. Pode falar. Você está falando aí daquelas partes do perispírito? Não. Porque você agora eu não estou falando de perispírito. Não, é o espírito. De princípio espiritual e princípio material. Aqui não tem perispírito. Porque eu não estou falando do ser inteligente. Eu não estou falando do espírito homem. Você está falando da matéria. Eu estou falando do princípio espiritual e do princípio material. Da essência. Aqui não tem... a aula 27, lembra? A questão 27. Olha lá. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Princípio material e princípio espiritual, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador. Aqui a gente não fala de espírito, a gente não fala de homem. A formação. Oi? A formação. É dos elementos. Elementos. Elemento, princípio espiritual. Entendi. Elemento, princípio material. Aqui a gente não está falando de espírito. Não tem espírito aqui. Então, para que esse princípio espiritual possa manipular a matéria, ele precisa do fluido universal. E quando o fluido universal une os dois, leva junto quem? O princípio vital, que vai animalizar essa matéria. Percebeu? Deu para vocês entenderem como é que a coisa vai funcionar aí? Pode. Oi? Girar a mesa. Não entendi. É por isso que ele pode girar a mesa, mexer as coisas. Exatamente. Por causa do fluido universal. Ele atua sobre a matéria. Vai atuar sobre a matéria, perfeitamente. Tá? Horror! Ele vai atuar sobre a matéria inorgânica, mas não vai... Ele pode até animalizá-la temporariamente. Sim, claro. Muito temporariamente. Lembra? Mas quando o fluido se esgota, a mesa cai no chão. Quando o fluido se esgota, ele dá a ela uma aparência de vida. Não é? Parece que a mesa tomou... a mesa tem... Não, a mesa está envolvida por esse fluido. Quando isso se esgota, porque, logicamente, ele joga sobre ela uma quantidade X de fluido, mas que vai durar, de repente, 10 minutos, 5 minutos. Sim, é o ectoplasma. Oi? É o ectoplasma. Pode falar. Rose, aqui nessa 63, no finalzinho, ele dá vida a todos os seres que absorve e assimila. Aí eu coloquei aqui, quando perde o princípio vital, ele morre. Não, ele não morre. Não é? Ele não está falando de morte. Essa vida aqui não é vida, é vitalidade. Eu sei. Vitalidade, eu falei errado, vitalidade aqui. Eu botei morre, mas não é não. Ele dá se estiver... a todos os seres que absorvem e assimilam. Ele dá aos seres vitalidade. Então, esse momento aqui, como a Carmen estava falando, o espírito envolve um objeto que ele quer, uma mesa, um ser inorgânico, com o seu fluido. Com o seu fluido. O seu fluido tem o princípio vital. Aí aquela matéria vai parecer que é uma pessoa, né? A mesa está falando, não. A mesa está falando, não. Ela está envolvida por aquele fluido. No momento que o fluido se esgota, acabou. Acabou a mágica, a magia. Acabou. Vamos ver aqui a questão 64. Questão 64. Diz assim: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Espírito e matéria aqui está escrito com letra minúscula.
Ele está só repetindo lá, tá? Vimos que o espírito e a matéria, espírito com letra minúscula, matéria, são dois elementos constitutivos do universo, fazem parte do universo. O princípio vital será o terceiro? Opa, ele está dizendo assim, será que então o princípio vital é um terceiro elemento geral? E Kardec diz, é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Qual é a matéria universal modificada? É o fluido universal, que sofre inúmeras transformações. Ele é um elemento necessário, mas que também, como os outros, tem origem na matéria universal modificada, que é o fluido universal. Seguindo aqui, aí ele diz aqui, e por quê? Mas também tem sua origem na matéria universal modificada. Por que ele vai ter origem ali? Para poder dar vitalidade à matéria. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. Claro que não são. O oxigênio e o hidrogênio não é elemento primitivo. Eles são transformações do fluido cósmico. Pois que tudo isso deriva de um só princípio. Tudo na natureza. Fluido universal, tudo na natureza. Por exemplo, princípio vital, oxigênio, hidrogênio, aí fluido animalizado, fluido elétrico, fluido magnético, tem vários nomes que o pessoal dá, né? Tudo isso são transformações do elemento primitivo. A pessoa, será que isso é a mesma coisa que o tal do fluido elétrico? O fluido magnético? O fluido isso? Tudo é transformações, são transformações do elemento primitivo. Qual é o elemento primitivo? Fluido universal. Princípio vital? Também. Tá? Também. Então, aí na 64A, não sei se vocês perceberam, e depois nós vamos avançar um pouquinho aqui, a 64A, ela tem uma característica, ela não é uma pergunta. Vocês já repararam isso? Na 64A, Kardec não faz uma pergunta, ele faz uma constatação. É uma constatação. Olha como ele escreve a 64. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial, olha só, da matéria universal, devido a certas modificações. Então, o que eles dizem? Isto é consequência do que nós dissemos. Então, ele está dizendo aqui que, pela conclusão dele, Kardec, o princípio vital, ele não tem a sua origem mesmo diretamente do fluido universal, mas sim que ele vai surgir a partir de uma propriedade especial do fluido universal devido a certas modificações que ele vai passar. Então, ele está dizendo que, entendi, quer dizer que o fluido universal ele vai passar por certas modificações, e nessas modificações que ele vai passar, ele vai adquirir certas propriedades especiais. E uma delas é o princípio vital. Eles dizem, isso é consequência do que dissemos. Lembra que nós falamos da reação química? Aí, quando aparece a figura de uma pessoa, né, quando nessas materializações. Você diz, aí já também é transformação. É uma transformação toda essa matéria utilizada ali. Porque observa uma coisa, nós falamos de reação química, né? Eu vou usar um termo que não é adequado, mas eu vou usar.
Como o fluido universal passa por uma série de transformações, vou usar uma palavra que não é adequada, só para tentar entender. É possível que nessas transformações haja alguma reação química que acabe gerando, provocando nele uma propriedade especial, que aí seria o princípio vital. Deu para entender? Eu não sei o que é reação química, eu não sei, eu estou só usando a palavra, o termo. Porque é o que ele diz aqui. Kardec é que afirma isso. Parece daí que a vitalidade não tem seu princípio direto num agente primitivo, distinto, que é o fluido universal, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Então, conforme ele passa por certas modificações, e esse processo acabaria gerando, provocando nele algumas propriedades especiais. E uma delas é o princípio vital. Olha agora o slide que nós vamos pegar agora. Vamos à Gênese agora. A Gênese, capítulo 10, item 16. Capítulo 10, está lá. Princípio vital. Tem uma notinha aqui, junto do nome princípio vital, que eu vou ler para vocês. Diz assim, essa notinha é referente ao título, princípio vital. O conceito de princípio vital foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Barthes, até então animistas. Não, Paul Joseph Barthes. Até então, animistas, como Stahl, propunham que a própria alma dava vida ao corpo. Até então tinha essa ideia, que era a alma que dá vida ao corpo. Não é assim que muita gente acredita. A criança nasceu, pronto, a alma deu vida ao corpo. Né? Que a vida só começa quando a alma incorpora no corpo, criando dificuldades de explicar como algo imaterial age sobre a matéria. Com o objetivo de estabelecer uma ciência do homem, Barthes estabelece a ideia de que, independentemente da alma, algo indefinível, que não a alma, é responsável pelos movimentos orgânicos. Então, aí ele diz assim, eu provarei que o princípio vital explica os fenômenos biológicos e deve ser concebido por meio de ideias distintas das relacionadas com o corpo. Então, ou seja, o princípio vital não explica a causa da vida orgânica, mas a diferencia da alma imaterial. Allan Kardec, nesta obra, faz uso desse conceito para se referir ao fenômeno da vida, princípio vital como distinto da alma, princípio inteligente. Então, a gente já vê que esse estudo, desde 1806, já era feito. Já se conhecia essa história de princípio vital. Isso não é uma coisa que Kardec criou. Essas pesquisas já existiam. Tá? O povo já ia atrás disso. Então, aqui na Gênese, no item 16 do capítulo 10, Kardec escreve assim, dizendo que plantas e animais, e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos dos minerais, claro, o fluido universal. É preciso que se entenda isso no sentido exclusivamente material, pois só se trata aqui da questão do corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. E tem uma notinha. Princípio vital foi uma expressão adotada por fisiologistas e psicólogos no século XIX para fazer referência à causa da vida, independente da alma. Sem fazer referência a uma hipótese ou teoria que explique. Então, eles já usavam esse termo para fazer referência à causa da vitalidade independente da alma. Da vitalidade no corpo orgânico independente da alma. Olha só como esse estudo já é longo, é antigo. Então, ele diz aqui, esse princípio ativo, continua Kardec, no ser vivo está extinto no ser morto. Mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das inorgânicas. A química,
que decompõe e recompõe os orgânicos, mas jamais conseguiu reconstruir sequer uma folha morta, prova evidente que há neles alguma coisa que não existe nos outros. Então, isso aqui está na Gênese. No item 64A, Allan Kardec, ele falou o seguinte, ele faz uma constatação. Ele diz, a vitalidade não tem seu princípio no fluido universal, e sim numa propriedade especial deste fluido, devido a certas transformações que esse fluido sofre. O fluido universal passa por modificações. E aí, nesses processos, ele adquire essas propriedades especiais, que vão gerar o princípio vital. Então, lá não sei quando, esse fluido universal, ele começa a passar, que é a matéria primitiva, por transformações. E ao passar por essas transformações, ele vai adquirindo propriedades especiais. E essas propriedades especiais vão gerar o tal do princípio vital. Vamos pegar aqui a questão 65. A gente vai avançando e a gente vai entendendo melhor. O princípio vital, Kardec pergunta, reside em algum dos corpos que conhecemos? Aí ele diz aqui, eles dizem, ele tem por fonte o fluido universal. Sim, porque é nessas propriedades do fluido universal que ele surge. Por isso ele diz, ele tem por fonte o fluido universal. Tá? Porque são as propriedades do fluido universal que vai acabar gerando o princípio vital. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Porque entre o espírito, o princípio espiritual, que esse espírito aqui da planta minúscula, e a matéria, princípio material, está ali o fluido universal, que tem nele o princípio vital. É o intermediário entre o espírito e a matéria. E olha aqui, vamos lá. Num coma, a gente vai começando a entender. A pessoa está no estado de coma. Nós temos um monte de gente agora. Existe a presença da vida orgânica, pois há o princípio vital no corpo. Os órgãos funcionam e revitalizam o princípio vital. Assim a vida pode existir, sem a faculdade de pensar. O espírito já pode ter partido. Porque é o seguinte, e nós vamos ver isso aqui na Gênese, é que eu não quero me adiantar muito. Mas quando o corpo é gerado, ali, naquele corpo, tem um fluido universal, com uma capacidade X de princípio vital. E aí, esses órgãos cheios de princípio vital, eles vão, ter uma ação. Conforme eles vão funcionando, eles também vão revitalizando esse princípio vital. Então, por isso ele é efeito e causa. A partir do momento que ele é revitalizado, ele é potencializado. Então, o sujeito está no estado de coma. Vamos dizer que o espírito já foi embora. Aí o médico diz, morte cerebral. Aí a família diz assim, eu não vou mandar desligar as máquinas. Ou até ela manda desligar. Ih, mas o cara não morreu. O coração está batendo. Aí o médico, às vezes, quer retirar os órgãos para fazer transplante. Aí vai, dá lá uma injeção para forçar uma eutanásia, para retirar os órgãos. Isso é outro assunto, que não interessa para a gente agora. Mas a máquina está funcionando. A máquina está funcionando. Percebeu? A máquina está funcionando. Ela está cheia de princípio vital. Os órgãos estão funcionando. Estão pegando aquele princípio vital que havia, estão potencializando e a máquina está funcionando. Tudo bem.
A vida, assim, quando a gente fala assim, a vida, quer dizer, assim, a vitalidade pode existir sem a faculdade de pensar. É o mecanismo. O mecanismo tá ok. Tem princípio vital. Vão ficar os órgãos ali. Tanto é que a gente sabe de pessoas que ficaram 10, 15 anos em estado vegetativo, a gente chama de estado vegetativo, não é verdade? Algumas até voltaram. É porque o espírito não tinha partido. Outras, um dia, de repente, o médico vai lá e parou tudo. Acabou o princípio vital. Parou tudo. Mas, se o indivíduo tiver com saúde, seus órgãos são muito bons, de repente ele tem um problema lá, qualquer, sei lá, entrou num coma. Aí o médico diz, olha, morte cerebral. Mas o corpo está cheio de princípio vital. Os órgãos vão continuar, coração, tudo lá. Pá, pá, pá. E como os médicos dão soro, dão isso, aquilo, tudo está funcionando, que é uma maravilha. Porque conforme o órgão vai funcionando, ele vai revitalizando o princípio vital que aquele corpo orgânico tem, que aquela matéria orgânica recebeu. Está tudo tranquilo, ele funciona, conforme ele funciona, ele revitaliza. E tudo funciona maravilhosamente bem. Ele continua, ele pega o fluido vital, dá aquela revitalizada nele, e o fluido vital alimenta o órgão. Olha só o ciclo vicioso. O órgão revitaliza o princípio vital com a sua ação, né? Revitaliza o princípio vital. O princípio vital revitalizado vai alimentar o órgão. E o órgão continua no seu mecanismo, e conforme ele está no seu mecanismo, ele revitaliza o princípio vital, e o princípio vital alimenta o órgão, e o órgão revitaliza o princípio vital, e o princípio vital alimenta o órgão. Percebeu? Vai lá, vai fazer. E por isso ele é efeito e causa. Porque o órgão, no seu mecanismo, está batendo, tudo funcionando, sem circuito, está revitalizando o princípio vital. Esse princípio vital está alimentando o órgão que está potencializando a ele. Então, um alimenta o outro, efeito e causa, efeito e causa, efeito e causa. E assim tome anos o cara no estado de coma, onde o espírito já partiu, mas o mecanismo está uma beleza. Perceberam? Os órgãos funcionam e revitalizam o princípio vital. Assim, a vida, não vida, a vitalidade pode existir sem a faculdade de pensar. São duas coisas totalmente diferentes. O princípio vital é coisa distinta e independente. Ele é uma coisa distinta e independente. Há um tipo de princípio vital para cada um dos seres orgânicos, tá? Aqui já é a pergunta. Vamos lá na questão 66. A pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Nós estamos falando de seres orgânicos. Não estamos falando de espécies. Não estamos falando de homem, planta, nem animal. Ele perguntou seres orgânicos. São os seres que têm vida. Eles dizem sim, tá? É um só. Todo ser orgânico tem princípio vital. Modificado segundo as espécies. É ele, o princípio vital, que lhes dá movimento, vitalidade e atividade. Esse movimento e atividade é a vitalidade. E os distingue da matéria inerte, da matéria inorgânica. Porquanto o movimento da matéria não é a vida, tá? Ou melhor, o movimento da matéria não é a vitalidade. Esse movimento ela o recebe, ela não dá. A matéria não dá vitalidade a ninguém. Ela recebe vitalidade do princípio vital. Por isso aqui, ó, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim. Tá? Modificado segundo as espécies. É ele o princípio vital
que dá movimento e atividade, que lhe dá, né? Que lhe dá, tá? Para os seres orgânicos, o movimento e atividade, quer dizer, a vitalidade. E os distingue da matéria inerte. Por isso que eles são diferentes da matéria inerte. Porque eles têm vitalidade. Então, esse movimento da matéria, você vira um coração, matéria, isso não é a matéria. Isso não é vitalidade, tá? Porquanto o movimento da matéria não é a vida, não é a vitalidade. Esse movimento ela recebe, ela não dá. Então, a matéria em si, ela não tem vitalidade. Só quando ela está unida ao princípio espiritual. Então, ela não dá vitalidade, ela recebe vitalidade. Essa vitalidade que ela tem foi proporcionada pelo princípio vital. Deu para entender isso aqui? Porquanto o movimento da matéria não é a vida, não é a vitalidade. Esse movimento ela recebe, ela não dá. Matéria não produz vitalidade. Ela recebe a vitalidade para que ela fique animada. No momento que o princípio vital é retirado dela, ela para. Ela fica parada. Se ela desse vitalidade, não tinha cadáver. Não tinha cadáver. Mas ela não produz vitalidade, ela recebe. Então, há um tipo, todos os seres orgânicos têm princípio vital, todos. Mas há um tipo de princípio vital para cada um dos seres orgânicos. Claro, nós não podemos imaginar que uma planta tem o mesmo grau, nível de princípio vital que um homem. Que um cão, um gato, possa ter o mesmo princípio vital que um homem ou que uma planta. Há uma diferença entre uma roseira e um cavalo, não tem diferença? Claro que tem. Todos têm princípio vital. Mas o princípio vital é adequado a cada espécie. Por isso que não é aconselhável o homem dar passe no animal. Percebeu? Você pode matar o seu cachorrinho. E olha a qualidade do princípio vital do homem. E a qualidade do princípio vital do cachorro. Aí você vai dar o seu passe. Ah, meu cachorrinho está tão abaladinho, vou dar um passe nele no outro dia. E ele morreu. Ah, meu Deus, o que será que foi você que matou? Foi você que matou. Olha a qualidade, a potência do princípio vital do homem. Olha a potência do princípio vital do animal. Olha a potência do princípio vital de um vegetal, do alface. Perceberam? Porque não é recomendável. E aí eu não vou nem falar do famoso olho gordo, né, gente, lá do vegetal, né? Ah, aquele pé de chuchu era lindo, no outro o chuchu está seco. Isso é outra história. Então, a gente tem que atentar para isso. Então, todos têm princípio vital, mas para cada um dos seres orgânicos, vegetal, animal, ele é adequado a cada tipo, tá? Vamos lá na questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Agente vital, princípio vital, tá? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, que esse princípio vital, sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vitalidade. Ele sozinho, no plano espiritual, lá no plano universal, não produz vitalidade. Só a vitalidade só é produzida se ele estiver unido à matéria. A matéria orgânica. Então, a união dos dois, tá, é necessária para produzir a vitalidade. Então, aqui, ó, a pergunta. A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos?
ela não se desenvolve se não com o corpo. Se não tiver unida ao corpo, não se desenvolve vitalidade. Corpo orgânico. Não dissemos que esse agente, princípio vital, sem a matéria, não gera vitalidade? Ele não gera. Só se ele estiver unido à matéria orgânica que ele gera vitalidade. A união dos dois é necessária para produzir a vitalidade. Agora a gente vai pegar a Gênese, capítulo 11, isso aqui é importante, itens 17 e 18. No item 17, capítulo 11, Gênese espiritual. Item 17. O Espiritismo, o título desse Gênese espiritual, o subtítulo, Encarnação dos Espíritos. Item 17, capítulo 11. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Aqui é espírito com letra maiúscula. Estamos falando do ser inteligente. Por sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria. Ele não pode atuar diretamente sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, perispírito, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, revestimento sem material, isto é, pertence à matéria por sua origem, porque ele é um dos produtos, o fluido universal. E a espiritualidade por sua natureza etérea. Tá? Então, todo mundo aqui já está sabendo que o espírito não pode agir só a matéria sem perispírito. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Né? Esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. O espírito seria um ser abstrato, que, revestido do seu perispírito, toma até uma forma concreta, porque ele pode conversar com você, ele pode aparecer para você, ele pode orientar você, ele pode perturbar você, não é verdade? Então ele diz aqui, esse envoltório denominado perispírito de um ser faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto, ele torna o espírito, o perispírito, torna o espírito apto a atuar sobre a matéria tangível. O espírito pode atuar sobre a matéria tangível graças ao seu perispírito, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria. Aqui eu estou falando de homem, tá? Aqui eu estou falando do homem. Durante sua união com o corpo, ele é o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob o impulso da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo. O fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Item 18. Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, estamos falando lá da gestação, né? Um laço fluídico que é apenas uma expansão de seu perispírito, é o tal do cordão de prata, né? Um laço fluídico que é apenas uma expansão de seu perispírito, liga-o ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita. Sob a influência do princípio vital material do embrião, perceberam? O embrião é matéria, é princípio espiritual, princípio material, unido, e tem lá um princípio vital. Olha só, à medida que o embrião se desenvolve, o laço que liga o espírito
esse embrião se estreita. Sob a influência do princípio vital material do embrião, se une ao melhor do embrião o hiperespírito, que possui certas propriedades da matéria, porque ele é semimaterial, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Por isso podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza. Ele usa essa palavra, está muito bem colocada. Se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está totalmente desenvolvido, aí ele é um feto, né? A união está completa, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, agora ele vai falar do efeito contrário, essa união do perispírito da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, olha aqui, por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essa união que era mantida por uma força atuante cessa. Quando essa força cessa de agir, né? Quando essa força... Então, olha só, vou voltar aqui. Por ocasião da desorganização do corpo, ficou doente, que conduz à morte, essa união que era mantida por uma força atuante, qual é a força atuante? O princípio vital. Cessa quando essa força cessa de agir. A força parou de agir, a força que segurava o espírito no corpo acabou. Então o perispírito se separa, molécula por molécula, tal como se unira, e o espírito volta à liberdade. Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte do corpo, mas é a morte deste que causa a partida do espírito. Não tem mais aquela força atuante mantendo o espírito ali. Não tem mais essa força atuante. É a morte deste que causa a partida do espírito. Muito bem explicado por Kardec aqui. Muito bem explicado. Vamos pegar agora o item 67A. Então, aqui, ó, eu vou repetir. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente, princípio vital, não está unido ao corpo? Sim, ela está em estado latente, né? No fluido universal. Então, essa vitalidade do princípio vital, ele está lá em estado latente, quando esse princípio vital não está unido ao corpo. Aí eles dizem, sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital, o princípio vital, dá impulsão aos órgãos. A ação destes, entretém e desenvolve a atividade daquele agente, do princípio vital, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então, o princípio vital está na estrutura material. Ele a anima. Vamos ver aqui, deixa eu ver só aqui para ver se... Tá. Eu vou ler aqui a pergunta 68. A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. 68A. Poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desorganizada? Eles dizem, sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue.
Então, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, vamos lá aqui. Item 68, 68A. O corpo físico recebe uma carga de princípio vital ao ser gerado. Tá? Ele recebe essa carga. Por quê? Porque o princípio espiritual vai se unir ao princípio material para formar aquele corpo. E ali tem o quê? Fluido universal com o princípio vital. Ele recebe uma carga ao ser gerado. E o espírito está lá, ligado a ele pelo um cordão que é uma expansão do seu perispírito. E esse princípio vital vai atraindo ele e tornando essa ligação dele com o embrião mais forte. Isso faz os órgãos funcionarem. E assim esses órgãos vão revitalizando o princípio vital. É aquilo que eu falei. O órgão funciona, revitaliza o princípio vital alimenta os órgãos que funcionam e assim vai. Tá? Quando os órgãos vão envelhecendo ou ficam doentes, vão diminuindo o processo de revitalização do princípio vital. Os órgãos já não vão funcionando mais como eles estavam com saúde. Né? É igual o carro que está velhinho, está ficando velho, ele já não consegue mais, as suas peças não conseguem mais funcionar da mesma forma. Os órgãos vão envelhecendo, ou vão ficando doentes. Aí vai diminuindo esse processo de revitalização do princípio vital, até que este se esgote. Se esgotou o princípio vital. E os órgãos pararam de funcionar. Por que o princípio vital se esgotou? Porque o órgão não consegue mais funcionar de forma a revitalizar esse princípio vital. Não revitalizando, o órgão não é alimentado pelo próprio princípio vital. Então, ele não funciona bem, não revitaliza. O princípio vital não sendo revitalizado não pode alimentar o órgão. E assim o órgão para de funcionar. E, dessa forma, não tendo princípio vital para revitalizar os sistemas, lembra? Sistema digestório, sistema respiratório, não tendo como revitalizar, tudo para. Todo o sistema para. E o indivíduo morre. E o corpo se esgota. E aí o espírito tem que ir embora. Aí aqui na questão 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é um órgão importante, é uma bomba, né? Que fica ali, ó, batendo, e aí tem a grande circulação, pequena circulação, né? É uma bomba que fica ali, funcionando para o sangue circular. Mas não é o órgão, né? Vamos dizer assim, não é o único órgão que ocasiona a morte. Se você sofreu um acidente e arrebentar com o teu fígado, tu morre. Se arrebentar com teus pulmões, você morre. Tá? Ele não passa de uma das peças essenciais. Ele não passa de uma das peças essenciais. E aqui diz, que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, eu não vou ler agora essa nota. Essa nota eu vou deixar para a próxima aula, que a gente já está até atrasado. Mas eu vou ler a consideração desse item 70. Que é feita da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe na Terra e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu, que é o fluido universal. Então, o abuso da saúde física, através dos vícios, provoca também o esgotamento do princípio vital. A boa alimentação nos auxilia na absorção de princípio vital. O passe nos ajuda na retomada do princípio vital.
A oração é muito importante nesse processo revitalizador. Você está aqui recebendo paz, está recebendo energia vinda do alto, né? E essa energia que vem, esses fluidos que vêm, eles trazem também princípio vital. A tua prece ajuda a pedir a ajuda do Senhor, que vai também ajudar, né? Nessa revitalização desse princípio vital. Agora, voltando àquela questão que a Carmen falou do suicida. Para o suicida, não há esgotamento dos órgãos, mas há destruição do mecanismo, isto é, dos órgãos. Então, o suicida, ele não tem esgotamento de princípio vital. Ele tem destruição do mecanismo. Ele destrói todo o mecanismo. Ele destrói seus sistemas. Entendeu? Daí o problema. Que tudo aquilo estava cheio de princípio vital. Então, para ele, não há esgotamento dos órgãos. Há destruição do mecanismo. A destruição dos órgãos, que estavam repletos de princípio vital. E isso vai trazer para ele uma série de dificuldades, onde quer que ele esteja. Deixa eu parar de partir daqui. Deu para vocês acompanharem, entenderem a questão do princípio vital? Como é que isso funciona? A gente vai passo a passo para a gente não perder, para a gente entender. Deu para responder a tua questão, o Carmen, do suicida? Sim, deu sim. Entendeu? Sim. Ele não tem esgotamento do princípio vital, ele tem destruição da máquina. E aí Outra coisa, quando é que a gente sabe, por exemplo, morte cerebral? Aí, como você falou, o espírito já foi. E aqueles órgãos ainda têm vitalidade. Princípio vital. Hein? Ainda tem princípio vital.